Os anjos observam a crucificação de Jesus. Imagine o céu em silêncio absoluto. Não um silêncio qualquer, mas um silêncio pesado, carregado de dor e expectativa. Os anjos, que sempre louvam e celebram diante de Deus, agora observam em silêncio. Por quê? Porque o Filho de Deus, aquele que criou o universo, está prestes a ser crucificado. Ele não é apenas um homem. Ele é o próprio Deus encarnado e está prestes a sofrer por toda a humanidade. Miguel, o comandante dos anjos guerreiros, segura sua espada, mas não a usa. Ele sabe que Jesus poderia ser salvo a qualquer momento, mas escolhe obedecer à vontade do Pai. Os anjos querem intervir, querem proteger o Salvador, mas aguardam a ordem divina. O Pai observa tudo do seu trono, permitindo que o sofrimento aconteça, pois sabe que é necessário para a salvação da humanidade. Enquanto isso, na terra, Jesus é levado pelas ruas de Jerusalém, zombado e humilhado. Mas ele não responde com raiva. Seu olhar é de compaixão. Ele sabe que cada passo o aproxima do sacrifício que trará redenção a todos. Se você acredita que o amor de Jesus é imensurável, deixe seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Vamos juntos refletir sobre o sacrifício que nos trouxe a salvação. O firmamento estava envolto em um silêncio profundo, não um silêncio qualquer, mas um silêncio carregado de agonia e compaixão. Os anjos que habitualmente entoavam louvores diante de Deus permaneceram imóveis, seus corações apertados ao contemplar o que acontecia lá embaixo. Jesus, Filho do Altíssimo, estava prestes a entregar sua vida na cruz. Ele não era apenas mais um homem condenado. Era o Criador das estrelas, dos mares, dos animais e da humanidade. E mesmo assim, estava sendo humilhado, açoitado e conduzido para morrer. O comandante Miguel estava em silêncio, espada em punho, impotente diante daquele momento. Ele poderia intervir, libertar o Senhor, mas aquele que podia demandar intervenção preferiu a obediência. Soltem-no, suplicaram os anjos, a emoção queimando no olhar. Mas nenhum som foi proferido por Miguel, pois ele compreendia o âmago do propósito divino. Enquanto isso, no trono celestial, o Pai observava cada segundo. Embora a dor fosse imensurável, ele permanecia firme por um só motivo: amor. Amor por seu Filho perfeito, sim, mas também pelas pessoas que seriam salvas por este sacrifício. E quando um anjo, entre lágrimas, perguntou por que ele permitiria tal tormento, o céu inteiro se iluminou com a resposta simples e profunda: porque eu os amo. Agora deixe um amém nos comentários se essa verdade falou ao seu coração. A cena na terra se intensificava. Soldados afiavam seus instrumentos cruéis, o burburinho da multidão ecoava como trovões, e os discípulos, despedaçados, assistiam impotentes. Jesus, no entanto, estendia os braços, um gesto de entrega, não de rendição. Ali, sem revolta, ele vencia com compaixão e não com força. No céu, os anjos aguardavam por uma ordem divina, um sinal que nunca veio. O silêncio celestial era, afinal, um testemunho de obediência ao plano redentor. Um jovem anjo, tomado pela angústia, aproximou-se de Miguel perguntando entre lágrimas: por que ele não se defende? Por que aceita a zombaria e a crueldade? Ele é o Rei, o Filho do Deus vivo. Miguel respondeu, sereno, mas emocionado, porque o amor dele excede tudo o que podemos compreender. Ele ama mais do que qualquer espada pode proteger. Jesus foi arrastado pelas ruas de Jerusalém, seu corpo marcado pela flagelação, a coroa de espinhos cravada na cabeça. Gritos de escárnio caíam como pedras, cuspes manchavam suas vestes. Mas ele respondia com silêncio e misericórdia. Cada olhar seu irradiava compaixão. Os anjos o observavam comovidos, prontos para descer, se pudessem. Mas a missão ainda não estava completa. O sacrifício ainda não tinha sido consumado. Lá do alto, o Pai não desviava o olhar. Ele viu cada lágrima, cada golpe,
cada risada cruel, e ainda assim permaneceu. Não por descaso, mas por amor profundo e propósito eterno, porque aquele doloroso caminho era também o início da libertação de toda a humanidade. Se tocaram seu coração essas palavras, compartilhe essa mensagem e fortaleça a fé de alguém hoje. No céu havia um silêncio reverente, não de ausência, mas de profunda adoração e espanto diante daquilo que se desenrolava em Jerusalém. Os anjos, geralmente tão ativos, estavam imóveis, seus corações entrelaçados entre a dor e a fé. Eles assistiam ao Filho de Deus carregar o peso da cruz, e mesmo com o poder de descer como relâmpago para defendê-lo, nada fizeram. Tudo porque, acima da força, havia o amor e a entrega total de Cristo. De algum modo, era como se o próprio céu prendesse a respiração. Uma atmosfera sóbria, quebradiça, onde cada anjo aguardava um sinal do Pai, mas estava em silêncio. Seus olhares se enchiam de lágrimas e admiração por aquele momento sacrificial. Jesus se entregando, não por fraqueza, mas por amor, o maior tipo de poder que existe. Enquanto isso, na terra, cada martelada dos pregos ecoava como trovão, e o sangue de Jesus escorria, misturando-se à dor e ao propósito. Os soldados agiam com brutalidade, a multidão contemplava e zombava, mas ele permanecia em compaixão. Nada ali era derrota, tudo era redenção acontecendo. Se essa visão fortaleceu sua esperança, compartilhe com alguém que precisa de fé hoje. O céu estava em silêncio. Não um silêncio qualquer, mas um silêncio carregado de dor e reverência. Os anjos, que sempre louvavam e glorificavam a Deus, agora estavam imóveis, observando com pesar o que acontecia na terra. Jesus, o Filho de Deus, estava prestes a ser crucificado. Ele não era apenas um homem, ele era o Criador do universo, aquele que formou as estrelas, os mares e a humanidade. E agora, ele estava sendo humilhado, espancado e levado para morrer na cruz. Miguel, o comandante dos anjos guerreiros, estava parado, segurando sua espada, mas sem poder usá-la. Ele sabia que Jesus poderia se livrar da cruz a qualquer momento, mas o filho não pediu ajuda. Os anjos queriam descer à terra para protegê-lo, mas Miguel respondeu apenas com um olhar, cheio de dor e obediência. Eles sabiam que aquele sofrimento era necessário para a salvação da humanidade. No trono do céu, o Pai observava tudo. Ele amava o Filho com um amor perfeito, mas também amava a humanidade. Por isso, permitiu que Jesus passasse por aquele sofrimento. Não porque não pudesse impedir, mas porque sabia que aquele sacrifício salvaria muitas pessoas. Quando um anjo ajoelhou-se diante do Pai e perguntou: Senhor, por que permite que isso aconteça? O Pai respondeu com poucas palavras: Porque eu os amo. Se essa verdade tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor de Deus. À medida que Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém, sua presença irradiava uma paz sobrenatural. Cada passo era uma afirmação de seu amor incondicional pela humanidade. A multidão, em sua maioria, olhava com indiferença ou zombaria, mas havia aqueles que, tocados pela sua dignidade e compaixão, permaneciam em silêncio, observando com olhos marejados. Entre os que seguiam estavam Maria, sua mãe, e João, o discípulo amado. O olhar entre mãe e filho dizia mais do que 1000 palavras. Maria, embora dilacerada pela dor, sabia que aquele momento fazia parte do plano divino. João, jovem e fiel, estava ali, não por obrigação, mas por amor e devoção. Os anjos, que sempre estiveram ao lado de Jesus, observavam de longe. Seus corações estavam apertados, desejando intervir, mas sabiam que aquele sofrimento era necessário para a redenção da humanidade. Eles viam o Filho de Deus sendo tratado como um criminoso, mas compreendiam que ele estava ali por amor a todos. No alto, o Pai observava com um amor profundo e dolorido. Ele sabia que aquele sacrifício traria salvação, mas seu coração se apertava ao ver seu filho sofrer. No entanto, ele permaneceu em silêncio,
permitindo que o plano de salvação se cumprisse. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus em sua vida. À medida que Jesus se aproximava do Gólgota, o peso da cruz tornava-se insuportável. Seu corpo, já marcado pelas chibatadas e pela coroa de espinhos, tremia a cada passo. A multidão ao redor observava, alguns com indiferença, outros com zombarias, mas poucos com compaixão. Entre eles, um homem chamado Simão, vindo do campo, foi forçado pelos soldados a carregar a cruz de Jesus. Ele, sem entender completamente o que estava acontecendo, aceitou o fardo e ajudou o Salvador a chegar ao local da crucificação. Os anjos, que observavam em silêncio do alto, sentiram uma mistura de dor e gratidão. Dor pelo sofrimento de Jesus, mas gratidão por ele estar cumprindo a missão de salvar a humanidade. Eles sabiam que aquele sacrifício era necessário para que todos pudessem ter acesso à vida eterna. No céu, o Pai observava com um amor profundo e dolorido. Ele sabia que aquele momento era crucial para a redenção da humanidade, mas seu coração se apertava ao ver seu filho sofrer. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, permitindo que o plano de salvação se cumprisse. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus em sua vida. Quando Jesus chegou ao Gólgota, o local da crucificação, o cenário era de extrema brutalidade. Os soldados, sem compaixão, preparavam a cruz para o ato final. Jesus, já exausto e ferido, deitou-se voluntariamente sobre a madeira, estendendo os braços, demonstrando uma entrega total e consciente. Ninguém o forçou. Ele escolheu aquele caminho por amor à humanidade. Os pregos foram cravados em suas mãos e pés, e cada martelada reverberava no céu. Os anjos, que sempre estiveram ao lado de Jesus, observavam em silêncio, desejando intervir, mas sabiam que aquele sofrimento era necessário para a redenção da humanidade. Eles viam o Filho de Deus sendo tratado como um criminoso, mas compreendiam que ele estava ali por amor a todos. No céu, o Pai observava com um amor profundo e dolorido. Ele sabia que aquele momento era crucial para a salvação da humanidade, mas seu coração se apertava ao ver seu filho sofrer. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, permitindo que o plano de salvação se cumprisse. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus em sua vida. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, o céu parecia em silêncio absoluto. Mas esse silêncio não era vazio, era carregado de significado. Cada respiração difícil de Jesus, cada palavra pronunciada com esforço, era um ato de amor incompreensível. Ele estava ali, não por causa de seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele tomou sobre si a dor, a vergonha e a culpa da humanidade, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Os anjos, que sempre haviam louvado e servido a Deus, agora observavam em silêncio. Eles sabiam que aquele momento era crucial para a salvação da humanidade, mas não podiam intervir. Eles viam o Filho de Deus sendo tratado como um criminoso, mas compreendiam que ele estava ali por amor a todos. No céu, o Pai observava com um amor profundo e dolorido. Ele sabia que aquele momento era necessário para a redenção da humanidade, mas seu coração se apertava ao ver seu filho sofrer. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, permitindo que o plano de salvação se cumprisse. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus em sua vida. À medida que Jesus pendia na cruz, o silêncio celestial era profundo e carregado de significado. Cada respiração dele era um ato de amor incondicional. Cada palavra pronunciada com esforço era uma expressão de compaixão. Ele não estava ali por seus próprios pecados, mas pelos nossos. Ele tomou sobre si a dor, a vergonha e a culpa da humanidade para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Os anjos, que sempre haviam louvado e servido a Deus, agora observavam em silêncio reverente. Eles sabiam que aquele momento era crucial para a salvação da humanidade,
mas não podiam intervir. Eles viam o Filho de Deus sendo tratado como um criminoso, mas compreendiam que ele estava ali por amor a todos. No céu, o Pai observava com um amor profundo e dolorido. Ele sabia que aquele momento era necessário para a redenção da humanidade, mas seu coração se apertava ao ver seu filho sofrer. Mesmo assim, ele permaneceu em silêncio, permitindo que o plano de salvação se cumprisse. Na terra, a escuridão que cobriu a terra por 3 horas refletia o peso do pecado do mundo sendo colocado sobre Jesus. A terra tremeu, os mortos ressuscitaram e o centurião romano, ao ver o que acontecera, exclamou: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Marcos 15:39. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus em sua vida. Após a morte de Jesus, o céu permaneceu em silêncio, mas esse silêncio não era vazio. Era um silêncio reverente, aguardando o cumprimento da promessa da ressurreição. No entanto, na terra, a dor e a tristeza dominavam os corações dos discípulos e seguidores de Jesus. Eles haviam perdido o Mestre, o Salvador, aquele que lhes havia mostrado o caminho da verdade e da vida. O mundo parecia ter perdido sua luz, mas o silêncio não duraria para sempre. No terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. O túmulo de Jesus foi encontrado vazio. Ele havia ressuscitado, vencendo a morte e oferecendo a todos a esperança de uma nova vida. A promessa de salvação se cumpriu, e o céu, que antes estava em silêncio, agora se enchia de alegria e louvor. Esse evento transformou a história da humanidade. A ressurreição de Jesus trouxe consigo a certeza de que a morte não tem a última palavra. Ela nos oferece a esperança de que, mesmo diante das dificuldades e sofrimentos, há uma promessa de vida eterna para aqueles que creem. Hoje, o céu continua olhando para a terra, e o mesmo amor que segurou os anjos naquela hora continua chamando corações até hoje. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus em sua vida. O sacrifício de Jesus na cruz não foi um ato isolado, mas o cumprimento de um plano divino que se estendia desde a fundação do mundo. A Bíblia nos ensina que Deus, em seu amor infinito, enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse ato de amor incondicional é a base da nossa fé cristã e a razão pela qual celebramos a Páscoa com tanta reverência e gratidão. Após a ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e seguidores, fortalecendo-os na fé e comissionando-os a espalhar a boa nova da salvação a todas as nações. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Essa promessa nos dá esperança e coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que não estamos sozinhos. Hoje, o céu continua olhando para a terra, e o mesmo amor que segurou os anjos naquela hora continua chamando corações até hoje. Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que precisa sentir o amor de Deus em sua vida.